E aí, pessoal, tudo certo? Pensem comigo. Já imaginaram ter uma aplicação que se adapta sozinha ao tráfego, crescendo e encolhendo conforme a necessidade, e a conta no final do mês reflete só o que foi usado de verdade? Parece bom demais, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no ciclo de vida do serverless para entender o que é promessa e o que é a realidade do dia a dia. Vamos nessa? Olha, essa situação aqui, ela é a realidade de muita gente, né? De madrugada, os servidores ficam lá, ociosos, gastando dinheiro. Chega a hora do almoço, o tráfego explode e tudo vira um caos. Manter essa estrutura ligada o tempo todo custa caro. A computação serverless nasce exatamente para resolver essa dor, prometendo uma infraestrutura inteligente que escala sozinha e otimiza os custos de um jeito radical. Tá, mas afinal, o que é esse tal de serverless? Pensa assim, é um modelo onde o nosso foco é o código, a lógica de negócio. A parte, digamos, mais chata de gerenciar servidores, se preocupar com escalabilidade, aplicar atualizações, tudo isso fica por conta do provedor de nuvem. E a cereja do bolo é o modelo de cobrança. A gente só paga quando o código efetivamente roda. Simples assim. Para a gente entender essa jornada de ponta a ponta, nosso papo vai ser dividido em 5 etapas. Primeiro, a gente fala da grande promessa do serverless. Depois, como arquitetar a solução para ela funcionar no mundo real. Aí, passamos pela automação, que é crucial, depois mergulhamos em segurança e, por fim, encaramos o grande desafio da observabilidade. Preparados? E vamos começar, claro, pela promessa. A ideia central, o grande atrativo do serverless, é libertar os times de desenvolvimento da carga de gerenciar infraestrutura. O objetivo é permitir que as pessoas foquem no que realmente importa, escrever código de qualidade e criar valor para o negócio. No coração do serverless, a gente encontra basicamente 3 peças-chave. O FaaS, ou Funções como Serviço, que é onde o nosso código vive, rodando sob demanda. O BaaS, ou Back-end como Serviço, que são aqueles serviços que a gente consome prontos, como bancos de dados e sistemas de autenticação. E o que conecta tudo isso? A arquitetura orientada a eventos. Tudo acontece em reação a alguma coisa. Um upload de arquivo, uma mensagem numa fila, uma requisição HTTP. Mas a promessa é linda, só que ela não vira realidade por mágica. Para dar certo, é preciso um bom projeto. Antes de escrever qualquer código, a gente precisa tomar decisões de arquitetura muito sérias. Essas escolhas vão impactar diretamente o desempenho, o custo e a manutenção da aplicação lá na frente. E aqui está um exemplo prático e gritante disso, a escolha do banco de dados. Dá uma olhada nesse gráfico. O cold start, que é aquele tempinho inicial para a função acordar, varia absurdamente. Com Firestore pode levar mais de 1 segundo. Já com DynamoDB a gente fala de 70 milissegundos. Essa diferença, gente, pode ser o que define se um usuário vai ter uma experiência boa ou se vai abandonar a aplicação de vez. Isso nos leva direto para os famosos trade-offs. Não existe almoço grátis em tecnologia, né? Quando a gente adota serverless, a gente troca um problema por outro. A gente ganha componentes independentes, que escalam sozinhos, mas em troca a gente herda a complexidade de gerenciar e, principalmente, de entender o que está acontecendo em um sistema todo distribuído. E um erro clássico nesse mundo distribuído é o tal do Lambda Pinball. Exatamente o que o nome sugere. Uma função chama outra, que chama uma terceira, que chama uma quarta, vira uma máquina de pinball. O resultado? A latência vai para as alturas, os custos saem de controle e na hora que dá um problema, boa sorte tentando achar onde a bolinha se perdeu. Então, como é que a gente evita esse caos? A resposta é uma só: automação. Chega de fazer as coisas na mão, clicando em botões. O caminho é ter uma esteira de CI/CD, uma verdadeira linha de produção para o nosso software. Tem um estudo de caso muito bom que ilustra isso. Compararam um deploy feito manualmente no console da AWS com um pipeline todo automatizado. O processo manual levou quase 8 minutos. E o pior nem é o tempo, é a chance de erro humano. Um clique errado e já viu, né? Agora, olha só o pipeline automatizado. Além de ser mais rápido, ele trouxe algo muito mais valioso: previsibilidade. Cada etapa roda sempre do mesmo jeito. Builds, testes, análise de código. Isso é a tal da infraestrutura como código em ação, trazendo uma confiabilidade gigantesca para todo o processo. Certo, a aplicação está automatizada, mas e a segurança? A gente precisa virar uma chave na nossa cabeça. Com a aplicação toda distribuída, aquele conceito antigo de segurança de perímetro, de um muro em volta do castelo, simplesmente não existe mais. Agora cada função é a sua própria fronteira e precisa ser defendida. E essa citação resume o desafio perfeitamente.
Em serverless, cada função é um alvo em potencial. E muitas vezes os gatilhos nem são requisições web. Pode ser um arquivo que chegou, uma mensagem numa fila. Ou seja, aquelas soluções de segurança tradicionais, como um firewall, não vão adiantar muito aqui. Vamos ver um exemplo bem concreto para isso ficar claro. Um ataque de injeção de comando. O invasor, muito esperto, coloca um comando malicioso no meio de uma URL. Se a nossa função não estiver preparada para isso, se ela não validar essa entrada, ela simplesmente executa o comando. E aí o estrago pode ser enorme. O invasor pode ler arquivos, descobrir segredos e usar isso para atacar ainda mais o sistema. Então, como a gente se defende? Não tem uma solução mágica, é uma defesa em camadas. Primeiro, a regra de ouro, mínimo privilégio. Cada função só pode fazer o estritamente necessário para sua tarefa. Segundo, validar tudo o que entra. Não confie em dado nenhum. Terceiro, configurar os serviços de forma segura. Nada de permissões abertas à toa. E por último, escanear sempre as bibliotecas que a gente usa, porque as vulnerabilidades podem vir delas também. E por fim, a gente chega no desafio operacional. O sistema está rodando, distribuído, com centenas de funções. De repente, algo fica lento ou começa a dar erro. Como a gente encontra a causa do problema no meio de um mar de funções que aparecem e desaparecem o tempo todo? A pergunta de $1 milhão é essa aqui. Como encontrar uma agulha no palheiro num sistema com centenas de funções efêmeras? Tentar rastrear um problema sem as ferramentas certas é uma missão, sinceramente, quase impossível. É por isso que o monitoramento dedicado para serverless é tão vital. Ele não serve só para apagar incêndio, ele ajuda a gente a ser proativo. A gente consegue identificar as funções lentas, os gargalos, otimizar os cold starts e, claro, acompanhar os custos para não ter uma surpresa bem desagradável na fatura no final do mês. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Serverless não significa sem operações, como muita gente pensa. Significa operações diferentes. A complexidade não some, ela só muda de lugar. Ela sai do gerenciamento de servidores e vai para o gerenciamento de um sistema distribuído com todos os seus desafios. E a grande questão que fica é: o seu time está realmente preparado para essa mudança de paradigma?